Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Quem puder ficar de pé, com referência a respeito à palavra de Deus, fiquemos de pé para lermos a palavra do Senhor. Lá em Israel, quando eles vão ler a palavra, lá eles ficam de joelhos ou eles se assentam, né? Aqui nós ficamos de pé. Cada lugar tem um costume. Diz assim a palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos aquebrantados, e enviou-me a curar os aquebrantados de coração, e proclamar a liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Podeis vos assentar. Eu quero trazer um tema para nós nesta noite sobre cura e perdão. Cura e perdão. Perdão e cura. Ou seja, o perdão que cura e a cura que perdoa. É muito legal falar sobre essas duas palavras, que é muito falada em nossos dias a dias. Falar sobre perdão é muito fácil, mas a dinâmica do perdão é bastante complicada. Falar sobre cura também é muito fácil, mas a dinâmica da cura também é muito difícil, porque todas elas existe um processo, e o processo para essas duas palavras às vezes são muito doloridas para os nossos dias. E aqui está a missão de Jesus, e nada melhor do que falar isso sobre o profeta evangelístico do Velho Testamento, como o profeta Isaías, que é o profeta da caneta de ouro, ou o profeta da caneta ou da pena de ouro, porque ele é um grande profeta do Senhor, e o Senhor, Deus abençoe, o Senhor então usa para trazer a ele, através dele, esta mensagem aos nossos corações. Falar sobre coração também é muito fácil, e ao mesmo tempo também é muito difícil. E coração é um órgão muito importante para a nossa sobrevivência, e é complicado demais, porque o Senhor veio para limpar os nossos corações. O Senhor veio para mudar a nossa história, e o nosso processo para libertação começa nesse pequeno órgão chamado coração, que é tão pequeno e ao mesmo tempo tão difícil de entender o coração humano. Tem um ditado que diz que o coração é terra que ninguém vai, a não ser o Senhor, que vai aos nossos corações. Ele tem o poder de entrar em nossos corações, e muitas vezes nós guardamos muitas coisas que não são boas para o nosso coração. Pergunta para o teu irmão aí, com calma, com paciência, já clamando o sangue de Jesus. Se cada ele querer te bater, já pergunta para ele com calma, o sangue de Jesus tem poder. Vou te perguntar, mas não me machuca. Como é que está o teu coração agora? Para complicar ele, para encrencar com ele, pergunta o que está cheio o seu coração. Porque muitas vezes o nosso coração está cheio de muitas coisas, e muitas vezes algumas coisas não são muito agradáveis. Olha o que diz Hebreus capítulo 12 e versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, esperando-se de graça, ninguém seja faltoso da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tem pessoas que o coração dele está com raízes de amargura,
Ou seja, o que quer dizer aqui o escritor aos Hebreus? Que tem muitas pessoas que já guardam amargura há muitos anos, já guardam rancor há muitos anos, e isso virou uma árvore. E essa árvore, o tanto que ela cresce para cima, é o que ela cresce para baixo. Se você olhar uma árvore que tem 40 metros de altura, você pode ter certeza que 40 metros de profundidade também tem as suas raízes, sem contar a sua dimensão de extensão. Mas imagina o tamanho que você vê essa árvore para cima, é o tamanho que você vê ela para baixo, porque ela precisa de uma profundidade para se manter em pé e para poder ter vitalidade e dar os seus frutos, sua folha, sua semente e tudo aquilo que possa produzir ou promover essa árvore. O escritor aos Hebreus está dizendo que muitas pessoas guardam raízes de amargura no coração, e esse coração está contaminado. E o mais interessante, eu já disse isso aqui outras vezes, pessoas amargas levam outras pessoas a ficarem amargas também. Foi o que o próprio Jesus disse: aquilo que você quer que os homens façam a você, fazei você primeiro. Muitas vezes a pessoa está amarga e ela não consegue dar outra coisa, ela só consegue dar aquilo que tem. Ninguém vai na sua casa e você oferece aquilo que você não tem. Se for lá em casa, tem café, tem chá, eu vou te oferecer. Tem um pãozinho, tem um bolinho. Se tiver, nós vamos oferecer. Se não tiver nada, infelizmente vai sair só com a saliva ou um copo de água. O que eu tenho para dar por hoje é só isso. Se tiver, eu ofereço. Agora eu pergunto para o irmão assim: o que você tem para oferecer? Porque aquilo que você oferece é aquilo que está dentro de você. Pessoas amargas falam de amarguras. Pessoas decepcionadas falam de decepções. Só de ouvir uma mulher dizendo: nenhum homem presta, todo homem não vale nada, o homem é uma peste na face da terra. Eu ouvindo, porque eu conheço a criatura, eu falei para ela terminar, eu vou dar uma pancada só. E ela foi crescendo o pau dos homens. Aí quando ela terminou de falar, eu falei assim: teu marido, como é que ele é? Ela disse: por quê? Nenhum homem presta, conversa com seu marido, que não vale nada. Eu lembrei que a senhora tem um filho, não tem? Ela disse: tem. Está onde? Está em São Paulo. Ele também não deve valer nada. Não, mas o meu filho é um menino bom. Olha a palavra da senhora. A senhora disse que todo homem não vale nada. Seu filho é homem? Sua esposa é homem? E se ele é homem, não vale nada. Inclusive eu que sou homem, não vale nada na boca da senhora. Ela disse: não é bem assim não, meu querido pastor. Agora mudou a conversa, porque ela estava decepcionada. Ela jogou toda a sua decepção para cima de outras pessoas. Existem regras diferentes para coisas diferentes. E ela mudou a conversa. Mas por quê? Porque o coração dela estava cheio de amargura com relação ao seu esposo. O coração dela estava pesado. E nós temos que ter um cuidado, porque muita gente não vai para o céu por causa do coração. Às vezes é até um bom crente, às vezes é na igreja direitinho, serve do Senhor, diante da sociedade, é boa pessoa, ninguém tem nada para desabonar o caráter do irmão ou da irmã, mas às vezes o coração dele é um sepulcro ambulante. E aí você vê tantas pessoas com problemas de ansiedade e depressão, neuroses, tantas pessoas problemáticas, vivendo uma vida desprovida de alegria, porque carrega no seu coração traumas, pensamentos negativos, carrega no seu coração mágoas que não pediram perdão, problemas, e vai fazendo do coração um depósito de lixo humano. E aí você encontra pessoas que têm uma vida extremamente miseráveis, às vezes até bem de situação financeira, às vezes está até legal com dinheiro, mas quando vai para o seu emocional, para a sua área sentimental, ou para você mesmo, para a pessoa, no caso da pessoa própria, do eu dela, ela está apenas vivendo um estado de miséria e de pobreza. Por quê? Porque o coração dela está cheio de raízes de amargura. O salmista, escrevendo o Salmo 119, ele diz: escrevi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti.
Então, se você tem a palavra de Deus na tábua do seu coração, não tem espaço para outra coisa. Pastor, mas sou ser humano, e como ser humano somos decepcionados, sentimos tristeza, sentimos dor. Uma coisa é você passar por momentos de dificuldades, passar por um perrengue aqui, outro ali. Outra coisa é você deixar esta doença espiritual, doença emocional, está morando no seu coração. O escritor aos Hebreus, ele disse que é raiz de amargura. Se é raiz de amargura, já cresceu uma árvore ali. Se é raiz de amargura, já cresceu alguma árvore ali, alguma semente ali, já brotou algumas coisas ali no coração dele e no coração dela. E nós precisamos caçar um jeito, buscar um jeito de tirar essa raiz de amargura dos nossos corações. E o único que tem poder para fazer isso é Jesus. Quando lemos Isaías 61, nós vimos ali que o nosso Deus é um Deus que cura. Jesus veio para uma missão. O apóstolo João disse: para isso se manifestou o Filho do Altíssimo, para destruir as obras do diabo. E nós precisamos agora chamar a presença de Jesus para destruir a raiz da amargura dos nossos corações. É fácil? Não, não é fácil. Quem disse que é fácil? Mas não é impossível, porque o Deus do impossível você já serve. Não é impossível, porque você sabe o segredo, o remédio certo para acabar com isso. O negócio é se você quer tirar isso do seu coração. O negócio é se você quer resolver isso que está acontecendo no seu coração. E nós também temos que estar buscando, caminhando na presença do Senhor, para que Ele venha tirar de nós essa amargura. Irmão, tem gente que fica de mal com o outro por causa de coisas tão bestas, coisas tão banais, coisas tão sem valor, e às vezes perde a amizade, perde o carinho, por causa de coisas que não levam a lugar nenhum. Eu conheço amigos que não se conversam mais por causa de time de futebol. Eu conheço gente aqui em Medeiros Neto que não conversa por causa de política. E tantas outras coisas. Eu conheço gente que pediu a panela emprestada e não devolveu, ficou com raiva. Porque pediu a panela e não devolveu. Conheço outras que pediu a panela voltou amassada. E ficou com raiva porque trouxe a panela amassada. E não perdoou por causa da minha panela. Você vê como é que o diabo junta cisco de coisas tão poucas, tão besta. Eu conheço gente que diz: eu não converso com a irmã porque a irmã passa perto de mim com cara feia. Ela é chata, eu não gosto dela. Outros não conversam com o outro porque não pegou na mão. Um abraçou 3, não abraçou o 5. Abraçou todo mundo, mas não abraçou eu. Eu era a 5ª pessoa da fila. E não me deu um abraço, ela não gosta de mim. Também não converso com ela. Olha que coisa mais imbecil que o diabo cria. Um problema onde não tem nada. Eu já vi cada coisa dentro de igreja. Da irmã cantar e olhar para a outra quando fez um biquinho. Viu lá? A irmã não gostou que eu contei o querido. Fez uma cana de Satanás ou de Satangoste. E não gosto mais dela porque eu estava cantando. Ela virou um Satangoste. Porque ela não gostou de mim de louvar o Senhor com carinho. E o diabo vai criando isso, vai criando isso, vai criando isso. Isso vai sair dessa sementinha, ela vira uma planta, e ela vai crescendo, daqui a pouco vira uma árvore, vai dando fruto, e o negócio fica bastante complicado. E se essa pessoa se misturar com outra pessoa também, que já é fermentada, ou que também não conhece a Jesus, que não tem um conhecimento, um coração na mente de Cristo, um coração e mente de Cristo, essa pessoa então fica sendo contaminada com a raiz de amargura, ou com a amargura. Olha o que diz Provérbios 14,
e versículo 7. Foge da presença do homem insensato, porque nele não há e não haverá divisas, lábios de conhecimento. Foge do homem insensato, porque no lábio dele só há divisões, no lábio dele não há sinceridade. E se você andar com pessoas que tem um lábio que só fala de divisão, de briga, de demanda, essa pessoa então vai julgar a semente da amargura no seu coração. Tem irmão que assiste, coloca a cortina rosa e fala: eu não gostei do rosa da cortina. Aí se coloca amarela: eu não gostei do amarelo, eu queria verde. Aí colocou o verde: eu não gostei desse verde, eu queria verde lodo. E veio verde folha. Você viu nada, irmão? O verde não combinou com nada. Tem ou não tem gente assim? E aí vai semeando palavras e divisões, vai semeando coisas que não devem ser semeadas. A boca dele só produz rapina, a boca dele só produz má fruto, só ortiga e cansação. É só Jesus na causa. Lembra-se que pela palavra foi feito os céus e a terra. E o diabo é tão inteligente que ele usou o poder da palavra também para destruir muita gente. Olha o que diz a Bíblia. A língua é tão pequena, mas ela pode incendiar uma floresta inteira. E quando eu botar irmão com calma, com carinho, faz um sinal para ele aí da paz. Como é que está a sua língua, meu irmão? Deixa eu dar uma olhadinha na sua língua aí. Faz careta para me ver. Ô língua, quem te matou, cabelo? Será que essa língua está santa? Porque é por essa boca que você profetiza as coisas para Deus. É por essa boca que você transmite a palavra de Deus. Mas se você não tiver cuidado, a sua boca também vira instrumento de Satanás. Verdade. Porque é por ela que sai a semente. É por ela que sai o fruto que você é. Pelo poder da sua palavra. É difícil, irmão. Glória. A maioria das pessoas que se afastam da presença do Senhor, a maioria dos problemas em meio da família, a grande maioria, é por causa da palavra. Tem muitas pessoas machucadas por causa de palavras malditas. Por isso temos que estar cautelosos ao que vamos dizer. Provérbios 12, versículo 26. Olha o que diz para nós: os justos servem de guia para o seu companheiro, mas o caminho do perverso o faz errar. Os justos servem de guia para o seu companheiro, mas o perverso faz errar. Pelo poder da palavra, o perverso faz errar. Mas o justo, pelo poder da palavra, o faz vencer. Eita glória. Existe uma palavra na psicologia que diz, agora vou pegar pesado, fala, irmão, segura aí, irmão, segura. Existe uma palavra na psicologia que diz o seguinte: você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive com elas. Você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive com ela. Dá uma pensadinha aí agora, não pensa muito não, só pouco. Das 5 pessoas que você mais convive com elas, você é o reflexo delas. Diz a psicologia também que se você querer se tornar uma pessoa inteligente, anda com pessoas inteligentes. E se você querer se tornar a pessoa mais imbecil na face da terra, anda com pessoas imbecis, que você será igual. É por isso que a televisão consegue nos atrair tanto. Você pode olhar, tinha um programa chamado Opaiô, da Bahia. Menino, era um programa que passava a noite, e o ditado era Opaiô, Opaiô, Opaiô.
Ó pai, ó. Aqui nunca falou pai, ó. Mas quando saiu para a televisão, eu ia na padaria, eu dizia, ó pai, ó o pão. Ó pai, ó, você viu o cara, meu? Ó pai, ó. Se deu mal. Ó pai, ó. Você viu a mulher fulano, tá bonita. Por quê? Porque as 5 pessoas que você mais convive, você acaba pegando os trejeitos. Se você andar com um gago, muito tempo com ele, uns 3 meses com ele, só com ele, daqui a pouco você está gaguejando. Ô pastor, é igual aquela outra também, lá ele, e aquele outro assim, olha ele aí, ó, Olha ele aí, ó, olha ele. Virou uma fama. Virou algo assim que esparramou. Por quê? Porque você é uma semente. E o que é que você está produzindo? Você é uma árvore frutífera. O que é o seu fruto? Qual é aquilo que você está oferecendo aos seus amigos e companheiros? É um perigo. É perigoso. Perigoso demais. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então, irmãos, ter raiz de amargura é muito fácil. Criar amargura por causa de coisas bestas, insignificantes. Ficamos com raiva à toa. E nós precisamos ter um cuidado muito grande para não deixar essa praga contaminar os nossos corações. Não é fácil. Mas é por isso que Jesus disse: olhai, orai e vigiai. Outro texto disse: orai e vigiai. Mas tem texto lá no livro de Marcos que fala: olhai, orai e vigiai. Manda você olhar, manda você orar, mas manda você vigiar. Mas ele fala olhar primeiro, porque nós temos que olhar com quem estamos andando, temos que olhar o que estamos fazendo no nosso dia a dia, temos que olhar para quem nós estamos convivendo, temos que ter uma visão de forma geral, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. É uma coisa interessante, irmãos. A maioria das pessoas que procuram os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, a maioria são problemas emocionais. 100% são problemas emocionais. E aí nós precisamos ter um cuidado, porque 100% disso são problemas emocionais. E se nós não cuidarmos, não tivermos o coração blindado, não tivermos Cristo morando em nosso coração, o nosso coração fica pesado. Uma palavra para o coração em hebraico é leve. Leve. Como ele botou, irmão, seu coração está leve? Seu coração está leve? É uma das palavras para o coração. Esse coração está leve. E aí precisamos manter o nosso coração leve, para que Deus possa operar em nossos corações. Porque se nós não mantermos o nosso coração limpo, jamais Deus irá habitar em nossos corações. Porque se Deus não está no coração, com certeza o inimigo está. Se Deus não estiver no nosso coração, com certeza o adversário de nossas almas estará. E nós precisamos limpar ele. Pastor, qual é o segredo para limpar o nosso coração? Pedindo perdão. Pedindo perdão. Até para falar pesado. Pedindo perdão. Pensa numa coisa que o diabo não gosta. Perdão. Tem irmão que morre, mas não perdoa. Ele tolera o outro, mas não perdoa. Eu conheço gente que pede perdão, pede perdão, pede perdão. Eu falei, meu Deus do céu, vai perdoar não? Tem uma igreja aqui que fez o culto do perdão. Já fizeram 5 cultos do perdão, até hoje eles não perdoaram. Fizeram o encontro do perdão. Foram os obreiros só. Pediu perdão e culto do mesmo jeito. Depois foi à igreja, culto do perdão de novo, agora é na igreja. Com os membros, sem ser os obreiros. Perdoou de novo, depois fizeram outro culto. Culto do perdão total, reuniu os obreiros com os membros. Foi um chororô daqui, um chororô dali, um chororô de lá, e chora, chora.
aquilo, porque fizeram o terceiro culto do perdão. Falei, sangue de Jesus tem poder. 5 vezes e não perdoar. Aí eu ouvi o líder dizendo, chega de culto do perdão, que já fizeram um ciclo, perdoou, cada um se lasca. Até o pastor perdeu a paciência. Porque o diabo não gosta. Eu estou indo aqui, mas é de tristeza. O diabo não gosta. Não dá bom perdão. Eu fui olhando para uma pessoa que ficou possessa, eu falei, ela vai me dando perdão. O diabo gritou logo. Irmã, perdoa, eu vou perdoar. Ela falou, eu vou perdoar, também pegou ela. Não! Ela vai perdoar, não! Não vai, não vai, não vai, não vai! Porque se ela perdoar, eu largo ela. Se ela perdoar, eu não posso mais agir na vida dela. E se ela perdoar, acaba a minha força. Temos que ter o coração a perdoar. Eu sei porque Deus está dizendo isso. Mas se o teu coração está pesado, a palavra coração em hebraico é leve. Se o teu coração está pesado, é hora de você fazer o seu coração leve. Diz a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23, que se você for voltar, ofertar ao Senhor e lembrar que está com raiva do seu irmão, larga a sua oferta no altar, vai e converse com o seu irmão e peça a ele perdão. Não. Jesus disse, deve perdoar somente 7 vezes ou 70 vezes 7? 70 vezes 7. Pedro questiona, mas Senhor, não é só 7, mas 70 vezes 7, ele disse, 70 vezes 7, você deve perdoar o seu irmão. Pedro, capítulo 3, primeira epístola de Pedro, 3, versículo 7, diz que se o casal dormir um com raiva do outro, nem a sua oração será respondida. O que, pastor? Se eu dormir com raiva da minha esposa, Deus não vai ouvir minha oração? É isso mesmo. Pastor, você não está mentindo, não, você não está errado, não, irmão, vai brigar com Pedro. E pensa que Pedro é um crente baiano, hein? Ele tem facão na mão. Conversa com Pedro, porque Pedro sabe mexer com faca. Foi ele que falou. Você dormir com raiva do esposo, da esposa, dormir com mal do outro, e ficar com raiva do outro, vai orar, vai orar, vai orar e não vai ter resposta. Os casados aí, tá de bem com o marido, tá de bem com a esposa. Como é que tá aí, meu filho? Um dia eu fui orar para um casal, quando eu olhei, os dois ficaram demoniados. Aí o demônio disse, eu não gostei disso aqui não. Mas por que, diabo? Eu durmo no meio da cama dos dois. Ele vira de bunda para ela vira de bunda para ele, eu fico no meio só batendo palma. Coloquei purga na orelha dela e boiada na orelha dele. Mas eu tive que olhar para os dois, que é endemoniado. Casamento quase acabando. Por causa de besteira. Porque ele pediu uma lasanha, falou que eu ia fazer aqui na limpa da casa dele. E brigou por causa da lasanha. Meu amor, se eu pedir lasanha, faça 2. Porque meu músculo ele agradece dos 2 lados. Você dá sorte que eu gosto de cozinhar. E o diabo está nesse meio, porque da lasanha virou briga. Só eu que tenho que te agradar, você não me agrada. Não, eu sei bem para mim e eu vou. Você pega para fazer, eu faço. E não eu peço, você não faz. Ele foi pá na orelha dele, ela foi pá na orelha dele e ficou dentro dele. E tem hora que só um quer se agradar, o outro quer não vai agradar não. Só vem a nós do vosso reino. Amém. O diabo entrou por causa da lasanha. Olha, irmão, não briga por causa da lasanha. A lasanha é boa, viu, gente? Eu gosto da lasanhinha. Provérbios capítulo 17, versículo 2, fala que o rancor apodrece os ossos. A amargura e rancor apodrece os ossos. Então, você está entendendo aqui? Quem guarda rancor, quem guarda ódio no coração, vai dar câncer. E o câncer vai corroer os ossos. Deus me livre. Porque no original está escrito assim: e a raiz de amargura provoca bicho que corrói os ossos. No original está desse jeito. A raiz de amargura cria bicho que apodrece os ossos, ou que corrói os ossos. Então quem tem rancor fica corroendo por dentro.
Quem já teve apoio? Eu já tive. Irmão, eu fiquei 5 anos com a água da minha irmã. Quando eu gostava dela, chegava com o erro dentro, tava óleo, tava tristeza, tava amargura, a boca amargava, o bração tava trancado, o peito doía, ficava abafado. Não podia falar o nome. Não podia falar o nome de jeito nenhum. Eu tivesse comido, falasse o nome, perdi o apetite. Doía o estômago. Pensa na bagaceira. Dá dor de cabeça, náusea. Meu irmão, você fica virado no giraia. Tudo isso eu poder falar sobre essas duas palavras. Sobre duas palavras hebraicas para me terminar. Já venci até o horário. Eu consigo colocar aqui. Você vai me ajudar. Então para todo mundo ver aí? É baixinho, não levanta mais, é só. Nós temos duas palavras hebraicas aqui. As duas palavras, elas têm a mesma raiz. Ou seja, são palavras irmãs. É uma derivada da outra. Uma palavra chama doença, que é mahalá. Mahalá. E a outra palavra que deriva da mahalá é megilá, quer dizer perdão. Então, mahalá, doença. Ou seja, quem tem ódio tem mahalá. Mahalá. Vou levar na palavra mahalá. É isso mesmo. Amarra lá. Está amarrado. Está preso. Ele está possuído e não consegue sair. Trancado e não consegue sair. Amarra lá. Está doente. Está amarrado. Está preso. E quem perdoa tem megilá. Essas duas palavras que são irmãs uma da outra. A palavra megilá é aquele que é solto pelo perdão. Então a palavra megilá é aquele que é solto. Quando você libera o perdão, você fica solto. E a palavra mahalá, aquele que tem a raiz de amargura, ele fica amarrado pelas raízes. Ou seja, as suas raízes te prendem. E quando a raiz prende você, você não consegue sair. Fica entrelaçado, aprisionado. Então, o que diz o hebraico para nós? Que se você perdoar, trazer o megilá, trazer a presença de Deus, o mel de Deus, a unção de Deus te solta. Por isso, quando você fala sobre perdão, o diabo não gosta. Porque a palavra para cura, ela vem da palavra perdão. Então muitas doenças, além de ela ser uma doença emocional, ela pode se encadear e transformar numa doença física. Quem fica nervoso o tempo todo vai ter problema de coração. Quem fica nervoso o tempo todo, com ódio o tempo todo, vai ter problema nos rins e no fígado. Ataque nos rins e o fígado. E depois vem para o estômago. Aí traz aí a gastrite, úlcera e tudo mais que seja doença do estômago, porque vai prendendo os órgãos. A palavra megilá é prisão dos órgãos, prisão do coração, megilá. Mas a palavra mahalá é prisão, que prende, que segura, que amarra, que traz amargura. Mas quando você libera o perdão, vem o megilá, vem a presença. Até a palavra megilá é melhor. Mahalá, que coisa pesada, marrar, tem que trazer para a garganta, mahalá, megilá. Aí eu vou dizer para o irmão, megilá, meu irmão, megilá. É bem suave, até para você falar, traz uma leveza. Fala para você ver, megilá, megilá. O ar sai pela boca. Agora mahalá, é pesado, mahalá. Então você fica amarrado por causa do outro. Porque a palavra lá é o outro. Fica amarrado por causa do outro. Fala para o irmão aí, não se prende por causa do outro, não. Libera logo, irmão. As pessoas esquecem que. As pessoas acham que pedir perdão. Esquece de pedir perdão. E acham que pedir perdão não é sinal de colheita. Mesmo que você pediu perdão,
cada um irá colher aquilo que planta. Mas aí quando você faz isso, o diabo não te oprime, o diabo não te deprime, mas a colheita vem, porque Deus é justo e fiel, e toda conta tem que fechar. Verdade. Toda conta tem que fechar. Tudo que você fizer tem uma conta para pagar, ela tem que fechar. Então essas duas palavras, para que nós possamos ficar livres, não fica preso com amargura no coração, não. Olha o que diz o texto: o diabo saiu do coração do homem, foi-se embora, andou por lugares ermos, longínquos, e um dia ele disse: vou ver o coração daquele homem de quem eu saí. E quando ele volta e vê o coração daquele homem vazio, o que o diabo faz? Ele volta e chama mais 7 amigos, com ele fica então 8 amigos do coração, e a situação do coração dele fica pior do que a primeira vez. Por isso que todo desviado é mais encapetado que a primeira vez. Que o diabo entra no coração dele e fica 8 vezes pior. E o número 8 em hebraico é o número de Deus. É o número de Deus, o número 8. Mas o diabo vem e vê o coração cheio da presença de Deus, e o que ele faz? Ele vai embora. Então tenha um coração leve, tenha merrilá, leveza no coração, porque perdão cura. A cura vem do perdão. Bate palma para Jesus. Está com um problema, libera perdão. Até para quem você acha que não deve perdoar, porque Deus é aquele que parte do princípio do amor, e o amor, a base dele também é perdão. Lembra da oração do Pai Nosso? Se você não pedir perdão, você não será perdoado. Tem gente que não pode orar o Pai Nosso, e se ele orar o Pai Nosso não serve nada para ele. Quando chega nessa fase aí, ele para, porque ele só vai receber perdão se ele perdoar. Deus é fiel para perdoar. Então perdoe.